aqui em Monamar, Camões, da onde eu trago um grande abraço na figura da nossa presidente, Vera Vicente, que muitos aqui devem conhecer, né? Pelo histórico, né? Tanto tempo no espiritismo. E é costume a gente falar que está feliz, né? Estou feliz de estar nessa casa, mas realmente a felicidade, particularmente para mim, é grande, porque eu estou iniciando agora nessa tarefa de estudo, de palestras fora da nossa sede. Então, realmente, vai ser uma alegria muito grande, uma lembrança que eu vou sempre carregar na minha vida, estar aqui hoje com vocês. Bom, eu fico muito grato à casa pelo convite. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, exatamente essa parte da família corporal e família espiritual, conforme o nosso irmão falou. Será que é a mesma coisa? Qual a diferença? São iguais? Então, vocês me desculpem que eu estou um pouquinho roupa, a culpa não é minha, a culpa é do Flamengo. Eu ainda me policiei, mas não tive jeito. Então, já tem uma roupidãozinha assim, minha voz não é bem. Tem água ali, tá? Obrigado. Então, é exatamente isso. Esse estudo, a gente baseou ele no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 8, certo? Também, a gente gosta de fazer a bibliografia, que é para mostrar o que a gente se baseou para fazer o estudo. Então, nós também fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens 18 a 25, e no capítulo 14, itens 1 a 9. Livro dos Espíritos também, nós vamos lá pesquisar, olha quanta fonte a gente tem para estudar a família. Né? Questões 203 a 206, 773 a 775. E como não podia deixar de esquecer, nossa querida Joana, né? Esse livro Constelação Familiar, muito bacana, né? Psicografado pelo Valdo Franco. A gente também foi lá ver na fonte da Joana. Certo? Então está aí a bibliografia consultada, no que a gente se baseou. Já para começar a responder aquela pergunta inicial, qual é a diferença, qual a semelhança das famílias, então nós temos aqui as famílias de duas espécies, que são as famílias formadas pelos laços corporais, né, e as famílias formadas pelos laços espirituais. No que elas se diferem? As famílias pelos laços corporais, elas são unidas pelos laços de sangue, né? Elas são frágeis como a matéria e possivelmente se extinguam no tempo. Né? Então, quais são as possibilidades? Quais os espíritos que têm a possibilidade de formar essa família? São os espíritos estranhos, uns aos outros, né? Também unidos por simpatias anteriores ou antipatias anteriores. Certo? Isso é a característica da família unida pelo laço corporal, a família corporal que a gente chama. Já a família espiritual, unida pelos laços espirituais, elas são unidas pela simpatia e comunhão das ideias, são fortalecidas pela purificação, se perpetuam. E há quanto tempo? Qual a duração dessa família? Então, isso acontece antes, durante e depois das encarnações que a gente tem. Então, existe na família espiritual esse laço, né? Esse laço espiritual já é diferente da família unida pelos laços corporais, que muitas vezes elas são unidas mais por interesse de matéria, né? Da matéria em si. Essa observação que a gente vê aqui embaixo, a gente vai ver ela lá na frente também. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, as ligações entre os espíritos. Não são os laços de sangue que vão determinar. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. A gente vai entender isso aqui mais à frente um pouquinho. Então, a gente quis deixar claro essa diferença, né? Da
família unida pelo laço espiritual, da família unida pelo laço corporal, para que a gente possa começar a entender, né, o estudo de hoje. Ok? E indo direto ao item 8, que foi o primeiro que a gente se baseou, lá no Evangelho diz o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente união do espírito. Foi aquela observação que a gente viu aqui embaixo, não é isso? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Até aí, tudo bem, né? Tá? O espírito já existia antes do corpo. Não é o pai, aqui vamos fazer uma adaptação. Não são os pais, né? Não são os pais que criam o espírito do seu filho. Eles mais não fazem do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhes, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, para fazê-los progredir. Né? Então, quando a gente encarna numa família, principalmente com espíritos mais próximos, né? Pais, filhos, irmãos, na maioria das vezes nós somos espíritos simpáticos, uns aos outros, né? Unidos através de encarnações anteriores, ou pela própria por afeições, né, que se manifestaram na vida encarnada. Né? Mas também pode acontecer a existência de famílias, assim, numa mesma família, existirem espíritos assim, afastados uns dos outros, né, por antipatias, e também nessas mesmas vivências anteriores. É isso que ele está querendo deixar claro aqui também. Então, essa situação, principalmente da antipatia, ela vai servir de prova, né, para esses espíritos que vão ter essa convivência, né, com essa dificuldade. Certo? Isso deixa bem claro, conforme diz aqui para a gente, que não são os laços de sangue que formam a verdadeira família. Não são formadas por laços de sangue, mas sim pela simpatia entre os espíritos e pela comunhão das ideias que unam esses espíritos, certo? Antes, durante e depois da reencarnação. Então, é isso que a gente está querendo deixar claro aqui. As famílias são formadas por simpatia ou por antipatia, sendo que a antipatia ela é realmente uma prova, né? Dos dois. Tá? Mas existem aqueles casos de pessoas que não têm nenhum tipo de ligação, né, ligação familiar, que eu quero dizer, mas se identificam umas com as outras, né, e se consideram como irmãos. Eu acredito que a gente aqui, eu mesmo na minha família, eu tenho, meu filho mesmo, ele tem um amigo que, como se fosse um irmão, é um irmão na verdade. Então a gente vê que isso também acontece. Eu acredito que vocês aqui também conhecem pessoas que ou têm amigos, ou conhecem alguém que tem amigo, que considera aquele amigo como um verdadeiro irmão, até mais, muitas vezes mais do que o próprio irmão de sangue. Então, ou seja, já é a família espiritual que está ali, né, convivendo. Né? Então, a gente trouxe essa imagem exatamente. Aqueles dois menininhos lá, não está a imagem de irmãos ali? Como fosse dois irmãos? E você vê que não tem, pelo menos corporal ou materialmente, não tem nada a ver um com o outro, mas se amam como os irmãos. E ao mesmo tempo, irmãos de verdade, de sangue, muitas vezes eles se repelem. Então, eu acredito também, muita gente aqui tem algum conhecimento de alguém que, nessa situação. Né? Então, ou seja, enquanto as famílias espirituais elas se fortalecem, né, se perpetuam, principalmente no plano espiritual, essas famílias sanguíneas, consanguíneas, né, ou apenas corporais, laços de sangue, elas acabam se dissolvendo com o tempo. Às vezes naquela própria encarnação ali, aquela família se dissolve. É um irmão que vai morar no exterior, é o outro que mora perto, mas não se fala, e aquilo vai se desmanchando, aquela família vai se desmantelando justamente por isso.
Então não é, mais uma vez, não é o laço de sangue que faz a união, mas é o laço espiritual. A gente vai trazendo essas imagens para a gente ir associando com o que a gente está falando. Certo? E quando a gente fala nesses dias que a gente está vivendo agora, nesses dias atuais, a gente percebe, né, que chama a atenção da gente a ingratidão que muitos filhos têm com seus pais. São coisas também que a gente, mais uma vez eu falo, a gente conhece gente aqui que é assim. Então, mas aí, vamos tentar entender essa questão, o porquê dessa ingratidão, o porquê desse não reconhecimento dos pais. E a gente volta naquela parte da antipatia. Antipatia proveniente de vidas anteriores. Né? E essas antipatias, nessas vidas anteriores, com o desencarne, elas vão se transformando em ódio, elas vão se transformando em desejo de vingança, e acaba o pessoal voltando a conviver naquela situação. É o que é chamado, que chama de prova, né? Aí chega um momento que aquele espírito revoltado, ele identifica naquela família aquele companheiro, aquele familiar, e ele identifica aquele como responsável pelos seus sofrimentos. Em algum momento isso acontece, né? E quer jogar a culpa, quer se vingar. Né? Então, o que acontece numa hora dessa? A misericórdia divina, sempre agindo a nosso favor, ela proporciona essa convivência entre esses diferentes no mesmo local, na mesma família, né? Aos mesmos companheiros do passado, pelos quais eles se sentem injustiçados, que querem vingança. E aí se forma essa família, certo? E todos acabam reencarnando na mesma família. Todos eles. Então, cabe àquele que está revoltado, aquele espírito revoltado que reencarnou ali, ele que vai fazer a opção de que se vai querer ser amigo ou se vai querer ser inimigo daquela família onde ele reencarnou. Isso vai ser a opção dele. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, na maioria dos casos, esse irmão revoltado, ele escolhe o ódio, escolhe a vingança, né? Então, o desejo de vingança muitas vezes escapa até do entendimento. Você não entende por que aquele seu familiar é tão revoltado. Por que ele não gosta de mim? Por que ele se afastou de mim? Então, é essa explicação que todo mundo está querendo trazer para a gente. E ela está trazendo. Né? Aí começa o enfrentamento. A gente vê muito ali aquele menino de dedo em lixo para a mãe dele, enfrentando, né? Aquela imagem, né, de enfrentamento. Né? As repulsas, o menino não quer nem saber o que o pai e a mãe estão falando. Isso tudo vai acontecendo nessas famílias. Né? E isso não fica só restrito ali às crianças, aos jovens, até mesmo os adultos. A gente vê adultos que não se entendem com a mãe ou com o pai, e discutem, brigam e querem que as coisas sejam do seu jeito. Está todo mundo ali, ó, na mesma família. E a gente começa a entender o porquê que isso acontece. Devido exatamente a essas problemas, essas vivências anteriores. A gente trouxe um vídeo que vai explicar isso que a gente falou até agora. Eu não sei se vai sair o som. Se não sair, a gente pula. Não. É agora? É agora. E o próximo slide. Esse daí. O som sai a gente explica.
embaixo aparece a seta. Se você reparar um cursor, tá. Bom, esse vídeo aí é um vídeo até alegre, né? É vídeo Amigos da Luz, eu não sei se vocês já conhecem. Eu acompanho. Você com certeza deve ter visto o vídeo. É um casal que resolveu dar uma nova oportunidade a uma menina que viria como filha, e eles foram se encontrar no plano espiritual. E a mentora da menina, olha, esses vão ser seus pais. E ela reconhece a mãe. Como a mãe, elas já estavam afastadas uma da outra há mais de 100 anos. E ela reconhece a mãe como foi a que roubou o marido dela lá na outra existência. E ela não queria reencarnar naquela família, justamente por isso. Então, a providência divina fez com que eles se reencontrassem. Elas teriam que resolver esse problema da mãe ter roubado o marido. Então, ela não queria mais, ela acabou cedendo e aceitando. É o que a gente leu aqui. Caberá ao espírito revoltado, e ela era revoltada na situação, né? A decisão de ser amigo ou inimigo. A mãe, ali no plano espiritual, a mãe disse que queria ter uma nova oportunidade, que seria uma boa mãe. Então o vídeo vai por esse caminho, né? Então a gente percebe também a misericórdia agindo a favor de todos. Porque você não pode ficar nessa parte de vingança, de ódio, o tempo todo. Nós trabalhamos com engenharia mediúnica, tem espíritos que nós atendemos, que estão numa situação de dificuldade há 400, 500 anos. Por quê? Porque não consegue perceber, não consegue aproveitar aquela oportunidade que está tendo. Espíritos que estão nessa situação há séculos, espíritos da época de Jesus, soldados romanos. Olha quanto tempo o espírito está naquela situação. E a misericórdia divina fazendo tudo para que aquela situação se resolva. Então fica claro aqui, né, que nós temos todas as chances e as oportunidades de nos acertarmos com as nossas famílias, né? Para isso que a gente reencarna numa família, para fazer esses acertos. Ok? Ou então, com simpatia, né? Aí é melhor ainda, é tranquilo, Bom? A gente precisa entender, meu gente, que quando a gente gera um corpo, né? Um pai, uma mãe, o espírito, ele vem, o espírito que encarna nesse corpo, ele vem, claro, do plano espiritual, para progredir. Isso aí é bem claro para nós, né? Ninguém tem uma dúvida, né? Mas a missão principal dos pais é aproximar esse Espírito de Deus. É a nossa missão. Nós que somos pais e somos mães. É aproximar de Deus. Mas pode acontecer, claro, somos falíveis, né? De a gente falhar nessa missão. Quando a gente falha nessa missão, que é o que aconteceu no vídeo, que a mãe falhou na missão com a filha há 100 anos atrás, vem o remorso, né? E esse remorso, ele faz com que a gente peça essa oportunidade de ter uma nova chance. Daí a reencarnação na mesma família, né? Naquele mesmo ambiente familiar. Então, existe esse pedido. Tá? Então, a gente não pode condenar aquela criança que repele os pais, né? A gente não pode condenar aqueles jovens, né, que não quer nem saber, quer viver só a sua vida, não se interessa pelos pais. Então nós não podemos condenar exatamente por isso, porque nós já estamos tendo esse entendimento. Por que aquele jovem é revoltado, por que aquele jovem que não gosta dos pais,
está ali, exatamente naquela família. Muitos até se perguntam, por que eu nasci nessa família? Eu não me sinto, né, integrante dessa família. Não, eles não estão ali unidos por acaso. Né? Então a gente, ou um já odiou muito, ou o outro já se sentiu muito ofendido. Então é isso que cria, né, essa oportunidade. Um veio para espiar e o outro veio para perdoar. No caso, quando acontece esse tipo de situação. Mas nós estamos falando só dos problemas, né? Agora vamos falar do tratamento. Porque toda essa situação tem cura. Toda essa situação tem cura. E tem remédio. E o remédio para esse mal é o amor. O remédio para esse mal é exatamente o perdão de ambas as partes. O perdão tem que ser mútuo, dos dois. É claro que compreendemos que nós trazemos marcas de outras existências. E isso facilita que o perdão aconteça. Não é? Mas aquela educação que a gente falou aqui ainda há pouco, baseada nos princípios morais de Jesus, aquela educação que aproxima aquele ser que está sob nossa responsabilidade de Deus, isso vai ajudar muito nesse convívio, nessa missão, né, de um com o outro, de acertar, aparar as arestas. Então isso ajuda, essa educação baseada nos princípios morais trazidos por Deus e por Jesus, vai facilitar não só uma parte, um lado, como o outro também. Os dois lados serão beneficiados. Eu queria, pegando esse gancho, trazer um exemplo meu, pessoal, particular. Eu tenho uma irmã, e ela sempre foi muito difícil essa minha irmã. Depois que meu pai desencarnou, ela passou a morar com minha mãe. E vivia em briga, minha irmã não entendia, não tinha compreensão, não tinha paciência com a minha mãe. De vez em quando a mãe ligava, olha, eu não aguento mais sua irmã, eu não posso mais morar com ela. Vem morar comigo. Não, mas eu quero morar aqui. Aquela coisa. Minha irmã era difícil, sempre foi dele. Ela é mais velha que eu, mas desde que eu me entendo de gente, eu lembro da minha irmã criando confusão na família, em casa. Nós temos um programa, um canal de estudos espíritas, de Recanto de Paz, até que de permissão a massa para no final só uma pequena divulgação. E uma determinada noite, o programa é ao vivo, né? Lá no chat, uma determinada noite, minha irmã entrou lá e deu uma boa noite. Eu fiquei surpreso, falei com minha esposa, olha, Regina está aqui, mano. Fiquei surpreso, realmente, pelo jeito dela, fiquei surpreso dela estar ali acompanhando o estudo espírita. E passou, não perdeu, nós temos 4 ou 5 programas por semana, ela não perdia mais um, todo o programa, ela dava boa noite, dava assim seja. E um determinado dia, assim que acabou um dos programas, chegou uma mensagem da minha mãe através da minha esposa. Olha que elas tinham essa dificuldade toda de hoje. E minha mãe falou assim, fala com Regina, eu estou muito feliz nessa atitude dela nova. Que eu sempre esperei isso dela. Olha que legal. Quer dizer, ela, que era aquele espírito revoltado, por vontade própria, ela passou a acompanhar os estudos, os programas, as palestras. Nesse ponto a internet facilita bastante, né? Então eu quis trazer esse exemplo pessoal para você ver que realmente tinha aquela divergência familiar, né? A gente sabia que era de outras vidas, mas ela está aproveitando essa, mesmo depois que a mamãe desencarnou, ela passou a aproveitar essa para tentar. E lá, no plano espiritual, ela conseguiu, a minha mãe conseguiu observar isso. Então eles lá também zelam por nós. Quando a gente cria
essa sintonia. Eles lá zelam por nós. Isso vai deixando claro, meus irmãos, que a nossa verdadeira família é a família espiritual. E a reencarnação nesse grupo, nesse ambiente, só serve para ir fortalecendo esses laços espirituais. Porque no plano espiritual, os grupos formam as famílias. Né? Porque lá as famílias são unidas pela afeição, né? Pelos sentimentos, pelos pensamentos. Então ali se forma o verdadeiro laço, o laço forte. Né? E é claro que a encarnação separa, né? Nos separa periodicamente. Um vai, outro fica, depois um fica, o outro vai, mas aquela família espiritual não se dissolve, não se desmancha, não se acaba. E quando um está no plano espiritual e o outro está na matéria, é o que eu falei, um zela pelo outro. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui juntos, para quem ainda tem pai, para quem tem filho, para quem ainda tem mãe. Não perde tempo não. Se você está de mal com sua mãe, está de mal com seu irmão, com sua irmã, não perde tempo não. Procura se reconciliar, como foi orientado, né? Reconciliar, está no caminho com ele. Não é? Então que a gente possa ter isso na consciência, porque quando a gente voltar para o plano espiritual, nós vamos nos reunir novamente. Nós vamos estar com aquele irmão que não quer falar com a gente, nós vamos estar com aquela mãe, com aquele pai que a gente não gosta, que tem divergências, tem diferenças. Tá certo? E quando você reencarna nessa primeira família, é justamente para isso, porque esse trabalho de união novamente, de equilíbrio, se dê. Então cabe a gente tentar entender isso. Porque aí nós vamos compreender muita coisa que acontece entre pais e filhos, entre irmãos, e a gente às vezes fica assim, por que acontece isso? Não respeito? Então a gente tem que ter esse pensamento. Né? Porque mesmo se a reencarnação não se dê junto, ao mesmo tempo, o pensamento liga um ao outro. Aquele que está lá está pensando na gente, conforme deu o exemplo da minha mãe. A gente pensa que não, mas ela está lá, estava lá observando. Eu sempre esperei isso com essa irmã. E elas tinham divergências sérias. Né? Então, o que importa é todos avançarmos em direção à perfeição. Né? E isso é a cada existência. A gente não pode querer se enganar de, nessa existência, eu resolvi todos os meus problemas familiares. Não. Eu resolvi um hoje com a minha mãe, depois eu resolvo com a minha irmã, e por aí vai. Porque o que a gente chama de afeição real, né? Aquela afeição de alma para alma, né? De espírito para espírito, ela sobrevive, é claro, à destruição do corpo. Você sabe bem disso. Porque essa verdadeira afeição são as afeições espirituais, que são eternas. Então, essa união e essa afeição na família, dentro daquela célula familiar, ela demonstra exatamente isso, a simpatia que já vem aproximando aqueles espíritos em várias existências. Daí a afeição. Mas, tem sempre o mais, né? Existem famílias formadas por pessoas que se unem por algum tipo de interesse material, né? Seja famílias que se unem por interesse de recursos financeiros, ou do marido, ou da esposa, né? A gente vê muito isso por aí. A gente lembra logo dos jogadores de futebol milionários, né? Sempre alguém ali querendo formar uma família com ele. Esses espíritos, na verdade, eles não representam nada um para o outro, porque ali eles só vão estar unidos, só vão formar uma família por causa dos interesses materiais. Então, um não tem nada a ver com o outro, nem no plano físico e nem no plano espiritual. Ali é só mesmo uma
interesse. Mas Deus permite que isso aconteça. Para quê? Quando esses espíritos encarnam, né, entre esses espíritos estranhos, encarnam junto numa mesma família, Deus permite para que isso possa servir de prova para que um talvez possa ajudar o outro. Eles precisam passar por essa prova, certo? Para um ajudar o outro. E assim, os maus vão se melhorando, né, com a ajuda dos bons, né, com o cuidado e a dedicação que os bons dedicam, né, que fornecem aquele maus, né? E com isso, esses chamados maus, eles vão se abrandando, né? Vai abrandando seus caráteres, vão se equilibrando espiritualmente, moralmente. E esse homem velho começa a dar lugar a um homem novo. A família também ajuda muito nisso. Então, esse progresso, essa mudança do homem velho para o homem novo, ela vai se dando degrau a degrau, né? Reencarnação a reencarnação. E isso traz para a gente, meu irmão, a certeza da continuidade das relações daqueles que se amaram e se amam. É a família espiritual. Se amaram, se amam e se amarão, continuarão se amando. Porque é isso que constitui a verdadeira família. É isso que a doutrina chama de família espiritual e é a maior diferença, né, digamos assim, da família corporal. E já que ele está falando de família corporal, vamos então entrar. O que eu falei, se o velho homem continua no comando, compromete a mudança que Deus quer fazer em você. Então a mudança tem que começar da gente, de dentro para fora. Se você não quiser se transformar, como é que Deus vai te ajudar? Isso? Como a gente falou de família corporal, aí a gente já vai para o livro da Joana, né? Exatamente esse livro, Constelação Familiar, onde ela diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, isso está nesse livro, né? Constelação Familiar. O que ela está dizendo ali? Que a família, a gente escuta falar, né? Que a família é o alicerce da sociedade, né? Desse imenso edifício que é a sociedade. Então, isso ela está trazendo para a gente. A gente sabe disso, a gente escuta falar isso desde criança, mas será que a gente tem esse entendimento? Ou só está entrando no ouvido e saindo pelo outro? Para a gente refletir, né? Porque a família é que constrói essa estrutura social do povo. Tá? Porque é exatamente na família que a gente inicia aquela experiência de convívio, né? De aceitação, de compreensão. E quando a gente tem isso na base, no alicerce, a gente consegue levar isso para a vida. Essa parte também espiritual que a gente falou, de aproximar com Deus, né? Isso a gente consegue levar isso para a vida e trabalhar para uma sociedade mais equilibrada. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos fazer, nós temos essa consciência que precisa fazer. Porque toda vez que uma família se enfraquece, seja qual for o motivo, a sociedade se enfraquece. A estrutura social, quando uma família se enfraquece, a estrutura social é abalada. Posso também falar, conhecemos várias pessoas, quando aquela família se desmancha, o entorno também passa pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas preocupações. Quando a gente tem um familiar que se separa, a gente não fica preocupado também, a gente não quer que tudo dê certo. Então realmente abala essa estrutura social quando a família se desmancha.
E a Joana, ela continua no seu livro e ela afirma categoricamente que a família não é uma instituição falida. Joana está dizendo, não sou eu, tá? É Joana. Quem afirma que a família é uma instituição falida está faltando com a verdade. Na verdade, o que acontece é aquela tentativa de destruição dos valores da família. A tentativa de distribuição desses valores éticos, desses valores morais no seio daquela família, naquele âmbito familiar. E isso é que traz uma frustração nesse conceito do que é família. Então não é que a família está falida. O problema é que as pessoas estão tentando ali corromper exatamente essa base familiar. E a gente confunde isso com a falência da instituição família. E Joana vem chamando a atenção da gente nisso também. Né? Por quê? Porque isso acaba levando a gente para o materialismo. Essa confusão toda acaba direcionando a gente para o materialismo. Aí a gente passa a valorizar a posse das coisas, né? A gente passa a valorizar os gozos que a vida nos oferece, a gente passa a valorizar o culto ao corpo, né? Quando você perde aquela base, né? Custe o que custar, ou custe o quanto custar. Tá? A gente percebe isso aí, é só você ver na internet que acontece que está custando uma harmonização facial aí. E aí o que acontece? A gente escolhe viver bem ao bem viver, porque tem diferença, tá, gente? Viver bem é uma coisa, bem viver é outra. E a gente acha, na nossa cabeça, que viver bem é aquilo ali, é você ter uma boa casa, um carro do ano, um bom emprego, quando a gente devia estar preocupado no bem viver, né? Naquela tranquilidade ali, que aquela moça está demonstrando ali, com suas plantinhas, sua leitura, mas a gente está preocupado em ter, né? Infelizmente. Mas aí a providência divina, o que faz? Começa a juntar essa turma toda numa família. Para quê? Para que esses indivíduos diferentes, cada um pensando de maneira diferente, querendo coisas diferentes, com objetivos diferentes, eles se reencontram ali naquela mesma família. Vamos lá, vamos botar todo mundo no caldeirão, porque para todo mundo no mesmo barco, na mesma família. A gente tem que se acertar. Aí tem aquele ambicioso, pelo ter, pelo poder, que a gente trouxe essa imagem aqui, o cara lá na alta estrada, o mundo a seus pés, esse é o ambicioso. Né? Para o ambicioso, a vida passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Aí tem o doente. Né? Já para o doente, o tempo passa muito devagar. Ele está ali sofrendo. Né? O tempo para ele está correndo de forma lenta, de forma arrastada. Bom, aí começam a surgir esses conflitos. Tudo dentro da mesma família. Aí tem os jovens que querem ali viver como se fosse o último dia da vida. Né? Quer satisfazer, os jovens querem satisfazer seus desejos imediatos. Vão para balada, vão beber. E é isso que a gente está vendo por aí com os jovens hoje. Cada vez mais cedo, os jovens estão se envolvendo com bebidas, com outras drogas, né? Ou lícitas ou ilícitas. Aí já vem os adultos, que já demonstram seus primeiros sinais de cansaço, mas não querem entregar os pontos, né? Eles acham que eles acham que ainda podem viver como jovens. A gente trouxe aquela ilustração, não sei quem tem mais de 15 anos aqui igual eu vai lembrar, daquele tio da Suquita. Não sei se você lembra daquela propaganda. O cara está todo bonitinho lá, né? Gomadinho. Aí entra a menininha nova e ele começa a puxar a conversa, né? Aquela coisa, e ela fala assim: tio, aperta o 9 para mim. Aí ele desmonta. Quer dizer, ele é esse cara aqui, né? O adulto, percebendo os primeiros sinais de cansaço, procura uma renovação, querendo viver como jovens. E tem os idosos, né? Os mais idosos,
né? E os idosos vendo essa liberdade que hoje o mundo tem, que hoje o mundo proporciona aos jovens, eles acabam se deprimindo, porque não conseguem acompanhar. Você vê a senhorinha ali, está batalhando ali com o celular. E aquilo traz uma chateação para ela, para esses idosos. Está todo mundo ali, no mesmo pacote, na mesma família. Não é isso? Então a gente percebe que quando isso acontece, começa essa luta de gerações, essa luta interna, essa luta na família, essa luta entre o equilíbrio e as facilidades. E vai se dando essa confusão, quanto mais hoje, né, com essas mídias sociais tão agressivas, né? E claro que tem um lado bom, mas que normalmente a gente se apega ao lado ruim, né, das mídias sociais. É isso que chama atenção. Porque muitas vezes nessas mídias o respeito e a dignidade pelo próximo, ou também pelo familiar, são deixadas de lado, né? E tudo isso acaba favorecendo uma debandada dos jovens da família, né? Eles acabam, porque eles ainda não têm condições de enfrentar esses desafios, eles não foram preparados lá atrás pelos pais, ética e moralmente, para enfrentar os desafios que a vida vai apresentar, para que eles possam ter o equilíbrio. Aí eles acabam, sem até mesmo eles perceberem, eles acabam se tornando vítimas fáceis das armadilhas do mundo. Centenas de armadilhas à frente dos jovens. A gente sabe disso. Porque sem um lar seguro, sem um lar que os acolha, eles acabam se unindo entre si e reagindo do jeito que o mundo quer que eles reajam, daquela maneira. Porque eles perderam esse vínculo com a estrutura familiar e acabam construindo hábitos próprios, né? Que chamam as chamadas tribos, né? Que os jovens fazem, né? Tribo disso, tribo daquilo. E isso vai só contribuindo para que se crie uma identidade, uma identidade agressiva naqueles jovens, por falta desse apoio familiar. E eles ficam arrogantes, agressivos, usando essa arrogância e agressividade em nome da liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de agir, quando a gente sabe que não é bem assim. A gente vê nas redes sociais, está ali, ó, enquanto um rapaz está agredindo o outro, o pessoal, ao invés de chegar ali e conversar, você fala, não, está tirando foto para postar, está filmando, para postar na rede social, ganhar likes. Isso. E o outro está caindo nessa armadilha ali direitinho. Mas, graças a Deus, a instituição família já vem resistindo a tudo isso. Né? Todos nós somos estruturados para viver em família. Isso não resta nenhuma dúvida. Com essa convivência em família, com essa convivência no lar. É porque é ali que a gente pode reativar esses conceitos éticos, esses conceitos morais, para que, porventura, possam estar adormecidos em nós. Daí a importância da família. Na família corporal, a gente atinge o clímax quando você tem filhos. Né? É isso que traz aquele desejo, né, de continuidade. Então você atinge esse objetivo quando você tem filhos. Mas, claro, concebidos através de responsabilidade, de equilíbrio, né, de consciência do real significado do que é botar um ser nesse mundo. A família é muito importante no real significado do que é ser pai e ser mãe. Tá? Porque, se a gente pegar o animal tem um filho, mas cuida da sua cria com instinto, né? Pelo instinto. Chega um determinado momento, uma determinada fase da vida daquela cria, ele simplesmente abandona e ele vai viver a sua vida. Já na gente é diferente. Nós temos algo a mais para
Nós temos um sentimento superior que faz com que a gente queira que esses nossos herdeiros, esses nossos filhos, essas nossas crias, tenham ali um acompanhamento moral, né? Tenham um acompanhamento ético. A gente, às vezes, vê, né, esses programas de documentário de vida animal, né, que a zebra vai atravessar o rio, o jacaré vai lá, e a zebra simplesmente vira as costas e vai embora. Por quê? Ali é só o instinto. A gente não, tem amor, tem sentimento, né? E esse sentimento superior, ele se mostra em forma de razão, em forma de amor e em forma de perdão. Isso tudo induz ao perdão. Isso tudo induz à proteção. Mas nós temos que saber que tipo de proteção que nós estamos fornecendo para o filho, para os nossos filhos. Qual é a proteção? É você deixar ele afastado do mundo? É você obrigar ele a se vingar daquele coleguinha que foi lá e beliscou ele? Não, mas você vai lá e faz a mesma coisa? É essa? Isso é proteção? Não. Você está ensinando a criança a se vingar. E é na família que esses sentimentos nobres encontram ali o campo fértil para que eles sejam cultivados. Porque isso auxilia tanto a família daquela encarnação, quanto as famílias que serão formadas ali, reencarnadas juntos novamente. Isso tudo a gente consegue levar quando a gente está aqui. Então é isso que Joana de Ângeles chama de constelação familiar, naquele slide anterior, naquele livro, né, que quando são aquelas, ela usa esse termo legal, constelação, que são aquelas estrelinhas, né, que acabam se juntando novamente, né, pelos laços de simpatia, pelos laços de amor, né, e muitas vezes também pela necessidade de reconciliação, pela necessidade de orientação que um possa fornecer para o outro. Então são essas estrelinhas dessa constelação familiar que são exatamente esses espíritos que têm algum tipo de afinidade, mas que têm trajetórias evolutivas individuais. Cada um de nós tem sua trajetória. É meu filho, mas chegou um determinado momento que ele vai precisar, ele vai ter que fazer as suas escolhas. Então cada um de nós traz as nossas heranças, nossas bagagens do passado, né? Mas também as missões que a gente precisa desenvolver hoje, no presente. E para quê? Para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor para nós, para aqueles que compõem a nossa família espiritual. Então a família, concluindo, é esse lugar perfeito para que esse reacerto aconteça, né? Para que todos nós ou encontremos ou reencontremos, né, aqueles que estão ligados a nós exatamente pelos laços espirituais, para que esses laços fiquem cada vez mais fortes. Cada reencarnação esses laços possam se fortalecer mais e mais, porque assim nós vamos estar atendendo exatamente o que os desígnios do nosso Pai. Não é? Eu queria só fazer uma leitura rápida. É um texto só para terminar, tá, pessoal? É um texto baseado na palestra do Raul Teixeira. Por que existe a família? Se Deus criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, a família é essa escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Deus sabe que no estágio evolutivo em que nos encontramos, somos incapazes de amar todos os seres como a si mesmos. Por essa razão, Ele distribui as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo. É assim que em nossas múltiplas existências vamos aprendendo o amor nas suas diversas facetas. Amor de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de avô para neto, de neto para avô, de tio para sobrinho.
esposo com a esposa e tudo assim diante. E quando conseguimos amar verdadeiramente um filho, por exemplo, nosso coração se internece também pelos filhos alheios. Olha que bonito. Quando desenvolvemos um profundo amor por uma avó ou pelos pais, toda vez que uma velhinha ou um velhinho cruzar nosso caminho, sentiremos algum carinho, porque nos lembraremos dos nossos queridos velhos. E assim os laços de afeto vão se formando aos poucos, para que um dia possa se estender por toda a grande família humana. Então fica a leitura continua, né? Mas a ideia é exatamente essa, né? Dessa oportunidade que a família nos oferece, de aprendizado, de evolução, de crescimento. Nós trouxemos essa frase do Espírito São Luís, e ele diz isso exatamente em cima do que a gente está falando aqui. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que na vida presente nos ligam às existências anteriores, se pudesses abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admirarias muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegarmos a Ele. Essa mensagem veio em 1860 em Paris, através do Espírito São Luís. Okay? E, só para terminar, conforme eu pedi a permissão, a Márcia, né, Márcia? Esse é o canal que a gente participa, é o canal de estudos espíritas. Nosso site é recantodepaz.com.br. Ali você tem todas as informações, horários, toda a playlist de todos os estudos. Na segunda-feira e na quarta, 8 da manhã, nós temos o Minutos de Paz, um programa gravado de 10, 15 minutos, tá? Sempre em cima de desses livretes menores, né? Isso é na segunda, na quarta, 8 da manhã. Na terça-feira, nós fazemos o estudo ao vivo, às 19 horas. Inclusive foi o livro que foi lido aqui hoje, né? Que são as obras de Emmanuel. Nós estamos estudando atualmente o Vinha de Luz. Na quarta, também ao vivo, às 19 horas, nós estamos fazendo um estudo bíblico, mas sobre a luz do Espiritismo. Nós estamos estudando o Novo Testamento, estamos no Evangelho de Mateus, e a gente faz um estudo bíblico das passagens, dos versículos, mas com a visão espírita. Okay? E é exatamente esse espaço do médico. É um programa muito legal que a gente vê poucos programas espíritas comentando a Bíblia assim, profundamente. Né? E às sexta-feiras, às 19 horas, a gente faz o estudo das obras de André Luiz. Nós terminamos agora 2 ou 3 semanas do Sexo e Destino. Nós vamos só começar um livro, para não interromper agora o excesso, né? Nós vamos deixar para começar um novo livro no próximo ano. Ok? Eu agradeço. Vocês fiquem à vontade, é recantodepaz.com.br. Todas as informações. Depois você me manda que eu boto no nosso Insta também, tá? Compartilhe. Você pode fazer a prece final? Posso. E com essa imagem dessa família linda, né, a gente vai encerrando, agradecendo mais uma vez essa chance, agradecendo principalmente a Deus que nos permite estar aqui, agradecendo a casa, né, e desejando muita paz a todos, um bom Natal, um bom 2026, que possamos realizar todos os nossos desejos que estiverem dentro, claro, do nosso merecimento em 2026. Então, que Jesus abençoe a todos com muita paz e muita sabedoria. A prece agora, direto? Então vamos. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos, nos colocarmos disponíveis para que a espiritualidade haja dentro de cada um de nós, percebendo as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e com muita gratidão a Deus, nosso Pai Criador, gratidão a Jesus, nosso doce e amado Mestre, nossa querida mentora, Joana de Anjos, a toda a espiritualidade aqui presente, Senhor. Somos profundamente gratos por mais esta chance de estarmos aqui unidos e reunidos, irmãos encarnados e desencarnados,
para aprendermos mais um pouco, instruirmos nossas mentes e nossos instintos. Obrigado por tudo, Senhor, por toda a providência que foi, está e será tomada a favor de todos os nossos irmãos que se encontram em algum tipo de dificuldade, seja física, seja espiritual, seja moral. Nós temos a certeza que o Senhor está sempre ao nosso lado, que a sua misericórdia é infinita, imensa, por cada um de nós. Tenhamos somente, Senhor, sabedoria para reconhecer cada oportunidade que o Senhor nos dá de trabalho, de ajuda, de compreensão. Muito obrigado por tudo e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, hein, Sérgio?